Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e feito com muito carinho aqui pela Luz para o Caminho. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja muito importante em São Paulo, uma igreja fiel, uma igreja relevante, uma igreja centrada nas Escrituras, na Palavra de Deus, uma igreja comprometida em plantar igrejas e levar a igreja a um compromisso com a obra missionária. É uma igreja que valoriza gente, que ama pessoas, que cuida de famílias. Uma igreja para você. Eu quero fazer um convite a você para trazer sua família, participar com a gente. A igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um pregador ungido, um homem que tem feito diferença na história da evangelização da nação brasileira. Eu tenho o privilégio de ser colaborador com ele desta relevante igreja em São Paulo. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que às vezes as pessoas têm no seu coração e tantas vezes precisam encontrar espaço para encontrar uma resposta bíblica. E este é o fórum legítimo para responder essas perguntas. Então, nós vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Pastor Hernandes, tem crianças que pedem oração pelos animais de estimação, cachorro, tartaruga. Como responder a essas perguntas tão frequentes? Oi, Neidinha. Que bom que você está fazendo essa pergunta, você que tem uma lida tão grande com o Ministério Infantil. Bom, a Bíblia me ensina a orar por tudo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas nós precisamos, talvez, Neide, ter alguns cuidados, porque tem muita gente hoje que está confundindo a questão dos animais de estimação e colocando-os até no lugar de pessoas. Para você ter uma ideia, há poucos dias uma mulher me ligou assim, Pastor Hernandes, estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha de estimação vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, mas antes que eu respondesse, ela disse assim, se ela não for, eu também não quero ir não. Bom, fica claro para nós que Jesus não morreu na cruz para salvar animais. Deus criou 3 tipos de seres, os anjos, os homens e os animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Salvação não é para animais. Não há redenção na cruz para animais. Porque os animais não têm esse senso moral e não têm esta relação com Deus que nós temos. Eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Então, orar, eu posso orar. Mas nós não podemos confundir que os animais não têm esta relação que nós temos com Deus. Não são filhos de Deus. Não foram objetos da redenção que Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa instrução precisa ser dada às crianças, para que elas não possam abrigar pensamentos equivocados. Hoje tem ciência aí de que a igreja em São Paulo estão fazendo o culto dos pets. Culto dos pets, levando os cachorrinhos, os gatinhos para a igreja, para o culto. Já vi casos de igreja onde quem levou a aliança ao altar para o noivo, para a troca de aliança lá, foi a cachorrinha de estimação da família. Nós precisamos de ter cuidado com isso, isso é um exagero, isso não tem nenhuma fundamentação na palavra de Deus. Vamos à outra pergunta. Eu gostaria de saber que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E eu gostaria de saber em qual sentido. Muito bem, Deus endureceu o coração de Faraó e o contexto é o seguinte, o coração de Faraó já estava endurecido e aquele que endurece o seu coração, Deus confirma essa dureza.
É muito importante entender isso. Não há estágio mais perigoso para o homem do que Deus deixá-lo e atender aos seus próprios desejos. Como o faraó endureceu o seu coração, Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Mas quando o homem endurece, está lá em Romanos capítulo 1, versos 24 a 28, é quando Deus entrega o homem a si mesmo, para que ele receba e colha aquilo que ele quer, para que ele beba o refluxo do seu próprio fluxo. Então, porque o coração do faraó se endureceu, Deus endureceu o coração do faraó para que o juízo fosse aplicado a ele e à nação dele. Aquelas 10 pragas que vieram sobre o Egito, cada praga daquela tinha a ver com a divindade no Egito. Deus está desbancando o panteão do Egito para mostrar que a redenção do povo, a saída do povo do Egito, foi a vitória retumbante de Deus sobre os deuses falsos do Egito. É nesse sentido que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Terceira pergunta, vamos lá. Eu queria perguntar outra vez sobre o corpo de Moisés, né? A Bíblia dá ênfase ali sobre o querer do Satanás. Satanás queria fazer questão de ter o corpo de Moisés após a morte dele. E a pergunta é, por que essa ênfase, por que Satanás queria tanto essa disputa pelo corpo de Moisés e se isso teve maiores consequências aí na história bíblica, né, após esse fato, né, após essa disputa, digamos, né? Essa é a pergunta que eu tenho para hoje. Muito obrigado por esta importante pergunta. Bom, a morte de Moisés está relatada lá em Deuteronômio capítulo 34. Moisés estava no Monte Nebo, hoje Jordânia, de lá visualizando a terra prometida. Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele morre e Josué assume a liderança do povo. Nós não sabemos onde foi a sepultura de Moisés. E aqui no livro de Judas, no versículo 9, porque só tem um capítulo, está escrito o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Por que Satanás ou o diabo contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés? Veja bem, talvez, eu não posso ter uma resposta plena, talvez, disso aqui. Eu entendo, eu presumo, eu compreendo que seja isso. Moisés foi o grande líder de Israel. Foi a figura mais exponencial na liderança do povo, da libertação do Egito, na condução de 40 anos no deserto, até avistar a terra prometida. Talvez o que está acontecendo aqui é Deus prevenindo as futuras gerações de uma idolatria, de fazer do túmulo de Moisés uma peregrinação religiosa, como muitos grupos religiosos fazem hoje com seus líderes. Então, Deus está aqui preventivamente não permitindo que se soubesse onde estava a sepultura dele e o corpo dele, para que aquilo não se transformasse mais tarde numa peregrinação de idolatria, de exaltação, de tornar Moisés um ícone, um ídolo religioso. Eu penso que é nesse viés, né? Deus, então, não permite que a sepultura dele pudesse ser identificada, nem o corpo dele pudesse ser identificado. Tá? Mas acho que isso não tem qualquer outra consequência a não ser essa. Deus está aqui preventivamente impedindo que Moisés se transformasse num objeto de idolatria do povo de Israel. Vamos à quarta pergunta do nosso programa. Eu tenho uma dúvida. Se a salvação é da parte de Deus, qual a nossa participação? Cristina, a sua pergunta é muito importante. Veja bem, nós precisamos entender que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. São duas paralelas que caminharão até a eternidade.
De fato, Deus é soberano na nossa salvação. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos justifica, é Deus quem regenera, é Deus quem transforma, é Deus quem santifica, é Deus quem vai consumar a obra da redenção. Porém, Deus ordena ao homem: arrependei-vos e crede. E a Bíblia diz: aquele que crê está salvo, quem não crê já está condenado. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. É Deus quem nos dá o arrependimento para a vida, é Deus quem nos dá a fé salvadora. Porém, quando você crê no Senhor Jesus, embora é Deus quem opere esse querer e o realizar, você está agindo livremente. Ninguém tem a espada na barriga dizendo: faça isso ou faça aquilo. Você está respondendo a um chamado. Sabe por quê? Porque quando você, sendo escolhido de Deus, ouve o Evangelho, Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. No momento em que você ouve o Evangelho, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus tira o tampão dos seus ouvidos, Deus tira a venda dos seus olhos, Deus vai lá e arranca o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. De tal maneira que você respondeu 100%, mas quem operou 100% para que você respondesse 100% é o próprio Deus. De tal maneira que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que toda a glória da salvação pertence a Deus e a Ele somente. Vamos à última pergunta do nosso programa. Eu queria saber o que fazer quando a raiva se transforma em ódio. Ô Lloyd, de fato, às vezes a raiva pode se transformar em ódio. Eu quero entender que você está falando de raiva como um sentimento de hostilidade repentino, mas que de repente aquele negócio vai ficando assim, cozinhando em fogo lento e sendo ruminado no coração, de repente que se transforma numa amargura e num ódio vulcânico e perigoso. Pois bem, a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios, capítulo 4, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que você precisa fazer, e eu também, todos nós, é o seguinte: quando um sentimento de hostilidade subir ao nosso coração, imediatamente nós precisamos nos arrepender dele. Se isso vazou, nós precisamos pedir perdão, dentro de casa, no trabalho, na escola, nas nossas relações interpessoais. Porque há duas maneiras de lidar com isso, com a ira, com a raiva. A primeira delas é a explosão. Você conhece gente estupim curto? Gente que é igual o leite ninho, bateu, tomou. Gente que não leva desaforo para casa. E gente que até se elogiar, eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu fico calmo. Você pode ficar calmo, mas as pessoas ficam machucadas à sua volta. Então a explosão da ira é um problema, Mas tem gente que congela a ira, ela não fala nada, parece estar tudo calmo, mas lá por dentro está um vulcão. Então o segredo, a resposta, a solução disso é o seguinte: você tem que perdoar, você tem que cuidar disso, para que essa mágoa aí não vire raiva, não vire ódio, não vire um vulcão que vai vazar e vai machucar muita gente. Todo dia é dia de fazer uma faxina no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, tirar essa fuligem da mágoa, para que isso não vire ódio, porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Potencialmente, lá no coração já matou seu irmão, e Deus julga não apenas os nossos atos, Deus julga também os nossos desejos e intenções. Estamos encerrando o programa, mas nós voltaremos na próxima semana com outro programa, com outras perguntas, com outras respostas, e você é o nosso convidado a acompanhar aí no canal do YouTube da Igreja de Pinheiros o programa Trocando Ideias. Eu quero reiterar o meu convite a você para vir nos fazer uma visita. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu coração. Você que está procurando uma igreja séria, bíblica, venha para cá. Você que está desigrejado, venha para cá.
Você que está ferido, machucado, talvez, escutando tantas coisas estranhas à palavra de Deus, precisando de dar um curso bíblico para a sua vida, venha para cá, nós queremos ajudar você. Não estamos atrás do seu dinheiro, estamos querendo pastorear sua alma e abençoar sua vida e a sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.